Olá! Continuando os estudos e as meditações do Evangelho de Mateus, hoje nós vamos considerar o capítulo 6, do versículo 19 até o 34. Nós já sabemos que com Jesus o reino de Deus chega e no Sermão do Monte, Jesus ensina a seus discípulos, corrige a visão deles. Não é uma lista de exigências, mas a apresentação das características distintas dos efeitos que o reino de Deus produz na mente e no coração. São princípios que nos orientam, pois a nossa dificuldade é a atitude do coração. O plano de Deus é nos transformar, vida nova para todos. Mas essa transformação só se inicia pela graça, isso é, depois que somos aceitos por Deus, não por nosso mérito, para sermos transformados para então sermos aceitos. No texto anterior, nós vimos como a nova vida que Cristo nos oferece nos convida a uma nova espiritualidade. Nós recebemos o incentivo para desenvolver uma vida em secreto com o Pai. Ajudar os necessitados, orar, jejuar, falam de um relacionamento com Deus, com o Pai, da vida escondida que ninguém precisa saber, só o Pai. Jesus apresenta um novo modo de praticar os exercícios espirituais em sintonia com o reino de Deus. E o Pai, que vem em secreto, o recompensará. No texto de hoje, nós veremos orientações de Jesus para não andarmos ansiosos, o que envolve o nosso testemunho, a nossa maneira de encarar a vida. É a nova vida se manifestando com suas novas perspectivas. A vida em secreto com o Pai vai se manifestar no nosso modo de viver em público, no nosso testemunho. Vai corrigir nossa visão, reordenar os nossos valores e nos motivar a desejar e a praticar os valores do reino de Deus. Quem nós somos determina o que nós fazemos. A nossa relação com Deus, nosso Pai, é a base do redirecionamento da nossa vida. O modo como nós vivemos, as nossas escolhas, o nosso comportamento são resultado dessa vida em secreto. Nos vermos sempre como filhos do Pai Celeste é a base segura para fazermos as escolhas de acordo com os valores do reino de Deus. Algumas vezes a gente não compreende bem a graça e aí nós nos voltamos para nós mesmos, ficamos ansiosos com nossas próprias necessidades. E a correção para isso é a confiança no Pai, que nos vê em secreto e cuida de nós. Ao cultivarmos a vida em secreto e não andarmos ansiosos pela nossa própria vida, o nosso alvo será o que Jesus nos convida a fazer. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O reino de Deus que Jesus trouxe gera um senso de segurança no coração e está em contraposição ao modo ansioso de viver do mundo. Nós vamos considerar 3 fortes contrastes entre o modo de viver ansioso de quem segue a lógica desse mundo e o modo de quem está aprendendo a viver sob o reinado de Deus, confiando no Pai Celestial. O primeiro contraste é acumular tesouros na terra ou acumular tesouros no céu. O significado de ajuntar, de acumular tesouros na terra, nós sabemos bem e muitas vezes é o que nós desejamos, quer ter cada vez mais. A traça, a ferrugem e os ladrões mencionados no texto são 3 imagens que correspondem às 3 grandes fontes de riqueza na Palestina daquela época. As roupas, que é o que a traça pode destruir, os grãos, que é o que a ferrugem ou o mofo destrói, e os metais preciosos, aquilo que os ladrões podem arrombar ou escavar e furtar. Os nossos bens hoje, os nossos bens materiais, as contas que nós temos, investimentos bancários, bens que podem ser corroídos pelas instabilidades econômicas de nosso tempo, ou até mesmo podem ser roubados, são os nossos tesouros. O ponto é que nós sabemos muito bem o que significa acumular tesouros na terra. E por que nós queremos acumular tesouros nessa terra? Porque nós queremos viver bem, tanto hoje como no futuro. Nós queremos segurança.
Mas a busca por segurança nesse mundo, com base no que ele oferece, é receita certa para aumentar a nossa ansiedade, porque quanto mais nós guardamos para nos sentirmos seguros, maior é o sentimento da necessidade de guardar conosco o que nós obtemos, porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E o que significa acumular tesouros nos céus? Eu entendo que Jesus, nesse texto, ele não está se referindo a acumularmos alguma coisa que terá valor para nós na vida após a morte. O reino de Deus é chamado também de reino dos céus. E com Jesus, o reino dos céus chegou, se fez presente. N.T. Wright afirma, nesse texto, céu é onde Deus está neste momento e onde você, se aprender a amar e a servir a Deus agora mesmo, terá tesouro no presente e não apenas no futuro. Como então nós podemos acumular tesouros no céu já, onde Deus está? Paulo, escrevendo a Timóteo, lança luz sobre o que seria isso. Ele alerta os ricos a não colocarem esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Ele ordena que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Assim, estarão acumulando para si mesmo um tesouro no céu. Há diferença, obviamente, entre a gente trabalhar para suprir as nossas necessidades, e o Pai sabe que a gente precisa delas, e acumular para termos cada vez mais com medo de um futuro. Acumular tesouros nos céus seria investir no reino de Deus, fazer o bem com o que nós temos, promover a justiça com os nossos recursos. E atualmente, quantas oportunidades nós temos tido. O motivo dessa orientação de Jesus é que o nosso coração estará onde o nosso tesouro estiver. Então, nada melhor do que acumular tesouros nos céus, onde Deus está, pois é para lá que o nosso coração vai também. Nós devemos então nos perguntar, onde que nós estamos acumulando o nosso tesouro? No sistema de valores do mundo ou nos valores do reino de Deus e da sua justiça? Quais têm sido as nossas prioridades? O segundo contraste é ter olhos maus ou ter olhos bons. O nosso olhar, onde nós colocamos os nossos olhos, também nos define. Para onde olhamos, o que os nossos olhos buscam, o nosso foco, o que os nossos olhos perseguem, revela a nossa mente e indica para onde nos movemos. Tanto para quem tem muito ou para quem tem pouco, a questão dos olhos é muito importante. Porque se nós somos ricos, nós podemos ser gananciosos, querer cada vez mais. Se nós somos pobres, nós corremos o risco de ficar preocupados, desanimados, até mesmo sentir inveja das pessoas que têm mais do que a gente. Em algumas versões, esse trecho da Bíblia é traduzido olhos bons como olhos simples. São olhos com apenas um foco. Só podem captar um objeto de cada vez. Então nós podemos concluir que olhos maus são os que têm vários focos. Seria a singularidade de propósitos, os olhos bons, ou estarmos divididos. Meditando nesse texto, eu me lembrei das palavras de Jesus para Marta. Jesus falou com ela, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. A parte que Maria escolheu, estar aos pés de Jesus ouvindo as suas palavras. O grande perigo é nós sermos iluminados por algo que na verdade não é luz, mas sim trevas. Nós sermos atraídos por valores que não nos levarão a buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas nos levarão a buscar apenas a satisfação dos nossos próprios desejos. Até mesmo com uma capa de espiritualidade, nós podemos relacionar a bênção de Deus com a prosperidade material, por exemplo, e colocar nisso o nosso foco. Fixar os olhos é fixar o coração, focar a nossa atenção e concentrar a nossa energia em algo. Uma visão espiritual pobre, com prioridades espirituais erradas, influencia toda a direção da nossa vida. E por que Jesus nos dá essa orientação então? Porque nós estaremos em trevas se os nossos olhos forem maus. Nós não enxergaremos direito e agiremos achando que estamos fazendo o que é correto, mas não estaremos. É importante, então, nós nos perguntarmos
Como que são os nossos olhos? Nós temos um foco só, o reino de Deus e a sua justiça, ou nós estamos divididos? O terceiro contraste, servir a Deus ou servir o dinheiro. Nós podemos pensar que nós somos seres livres, que podemos fazer as nossas próprias escolhas. Sim, é verdade, nós somos livres, mas nós somos livres para escolher a quem nós vamos servir, porque nós fomos feitos para ter um mestre. A adoração é parte da nossa natureza. Assim nós temos que escolher a quem nós vamos servir. E nós somos chamados para servir a Deus. João Calvino disse que onde as riquezas detêm o domínio do coração, Deus perdeu a sua autoridade. Nesse texto, a palavra traduzida para servir significa ser escravo. E a palavra traduzida como Senhor significa amo absoluto, Senhor de vida ou morte. Ou seja, ninguém pode ser escravo de dois amos. Um escravo não possuía literalmente nenhum tempo que ele pudesse considerar só dele. Todos os seus momentos pertenciam ao seu amo e ele estava sempre a seu dispor. Eu lembrei-me do que Paulo escreveu aos Coríntios. Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O nosso modo de viver, ele reflete a quem nós servimos. O motivo dessa orientação de Jesus: ou nós vamos amar a Deus, ou nós vamos amar o dinheiro, a mamon. E nós devemos ser checados com essa pergunta: a quem nós estamos servindo? Estamos a serviço de mamon, do dinheiro, ou do reino de Deus? Como isso se reflete na nossa vida? Concluindo, então, nós vemos que há algo comum entre esses três contrastes apresentados por Jesus. A lógica de acumular tesouro na terra, de ter olhos maus e servir a mamon expõe a preocupação inadequada com a própria vida, com o amanhã. Expõe a ansiedade que nos faz correr atrás do que comer, beber ou vestir, como se a nossa ansiedade, a nossa preocupação pudesse garantir alguma coisa, acrescentar uma hora que seja à nossa vida. Já a lógica de acumular tesouros no céu, ter olhos bons e servir a Deus, pressupõe um descanso com base na relação com o Pai Celeste, que sabe que precisamos comer, beber e vestir e cuida de nós, nos deixando assim livres para investirmos no reino de Deus e na sua justiça, para buscarmos o reino de Deus. Quando Jesus acaba de apresentar esses três contrastes, ele enfatiza que não devemos nos preocupar, porque temos um Pai Celestial que nos considera valiosos e sabe de todas as nossas necessidades. Jesus disse na sequência nesse texto: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir. O foco nessas palavras de Jesus não são as aves nem os lírios. Jesus não está dizendo que nós devemos nos tornar como aves ou como lírios. O foco de Deus é o Pai Celestial que nos valoriza, que cuida de nós. Ao buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, não vamos seguir a lógica de acumular tesouros na terra, ter olhos maus e servir a mamon. A nossa lógica será a de acumular tesouros nos céus, onde Deus está já. Ter olhos bons e servir e amar a Deus. Não vamos andar ansiosos, não vamos nos preocupar com a nossa própria vida. Assim, nós vamos poder ser canais de Deus para estabelecer seu reino e sua justiça e poderemos ser usados para suprir as necessidades de outros. Mas como nós vamos estabelecer
essas prioridades na nossa vida. No estudo do Sermão do Monte, nós somos lembrados da primazia da graça. A graça vem antes de qualquer exigência. Por termos um Pai Celestial que cuida de nós, por vivermos uma vida secreta com Ele, porque temos um firme fundamento que a nossa relação com o Pai Celestial nos proporciona com base na graça, nós somos dia a dia capacitados. Somos constantemente corrigidos e podemos viver buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Que esse seja o nosso testemunho, tanto individualmente como coletivamente, como igreja, que nós possamos resplandecer como luzeiros no mundo. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma boa semana, um grande abraço.